Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver me ouvindo. Tudo bem com você? Espero sinceramente que sim. Estamos passando por algumas turbulências na pandemia, mas sossega. O descanso está chegando. O Senhor atende às nossas orações. Amém? Vamos à mensagem de hoje? O som da sua voz. Ai, irmão, até dá de suspirar o som da voz do Senhor. Você consegue reconhecer? Nós conseguimos reconhecer o som da voz de Deus? Vamos à mensagem? A palavra de Deus nós vamos ler como referência para a nossa mensagem hoje, Amós, capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Mas a gente vai ler só aqui para que nós possamos falar só a parte A do versículo 2 que diz: O Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Antes de nós entrarmos na explanação do versículo e tentarmos entender, o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. É emocionante isso, irmão. Já imaginou isso? Ouvir a voz do Senhor desde Sião. Maravilhoso. Isso nos faz lembrar, irmão, da passagem de Elias. Elias após a grande vitória do Monte Carmelo. Outra oportunidade nós vamos falar um pouco mais profundo. Jezabel disse para ele: vou te matar, e ele fugiu. Alguns interpretam erroneamente que ele fugiu de medo da Jezabel. Não é bem assim. A gente fala disso numa outra oportunidade, mas ele não fugiu por medo de uma mulher. Outra oportunidade nós falamos sobre isso. E nós vamos entender um pouco sobre esgotamento espiritual antes de dizer de maneira pejorativa, tanto para um profeta, um homem de Deus, como foi Elias, como para as mulheres, ao dizer Elias fugiu de uma mulher. Vamos lá. Elias entrou na caverna e ele queria estar esperando alguém tirar da caverna, né, irmão? Estava deprimido. E a Bíblia fala que veio um terremoto e Elias saiu correndo. Deus não estava no terremoto. Veio um vento veemente, furou, e Deus não estava no ventania. Elias estava acostumado a ouvir Deus falar de maneira miraculosa, extraordinária, não é? Afinal de contas, ele orou, o fogo caiu, lambeu a água e queimou todo o holocausto. Isso é uma forma miraculosa. E de repente Deus entrou com brisa suave e ele estava tão fadigado, tão esgotado, tão deprimido que ele não reconheceu a voz do Senhor. O som da voz de Deus. Deus pode vir como um trovão, Deus pode vir como brisa suave, Deus pode vir como um sussurro, Deus pode vir no vendaval. Estamos preparados para reconhecer a sua voz? Quando Deus sussurra o nosso nome. Vamos a Amós. Amós era um homem, um agricultor, que criava ovelhas, né? É função normal das pessoas, né, na época dos patriarcas, dos profetas, né, dos juízes. Ele era criador de ovelhas. Um certo dia, enquanto ele trabalhava, ele ouviu a voz do Senhor que o chamava. Como um bom amigo com quem a gente conversa. Lembra lá de quando Jesus Cristo falou: eu não o chamo servo, porque o servo não conhece o seu Senhor, mas eu te chamo amigo, porque um amigo conhece o outro. Né? Então Amós conheceu a voz do Senhor porque eles eram amigos. Quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, ele fala de diversas formas, como eu disse agora há pouco, no meio do vento, fora do vento, no trovão, fora do trovão, no sussurro, fora do sussurro, na brisa suave ou na tempestade. Nós aprendemos a reconhecer o som da sua voz. Por quê? Nós aprendemos por meio da palavra revelada, que é a Bíblia Sagrada, e nas situações do dia a dia. Às vezes nos aconselhamos com uma pessoa e conseguimos
entender e ouvir que aquela pessoa é a voz do Criador, usando ela para falar conosco. E isso demonstra o amor e o cuidado que Deus tem para conosco. Para nós que somos a sua criação, não só a sua criação, nós somos o sonho de Deus, porque antes de Deus criar, Deus sonhou conosco. Às vezes a voz de Deus nem sempre é audível. Nós podemos ouvi-lo das maneiras mais inesperadas. E ela pode ser doce ou amarga. Ela pode ser chibatada ou carinho. Ela pode ser cheia de amor e cheia de aprovação ou reprovação. Ou uma voz de repreensão, como um trovão que ruge. A voz que Amós ouviu chamou-o para assumir um compromisso, realizar uma tarefa. Deus queria falar com o povo, mas as pessoas não sabiam ouvir a voz de Deus. Sabe quando nós oramos e a gente pensa assim, meu Deus, parece que a minha oração não passa do teto. Parece que o céu está fechado e que nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. E aí Deus vai lá e usa um servo ou uma serva dele e fala conosco. Assim como fez aqui com Amós, para que Amós pudesse falar com a nação de Israel, porque a nação de Israel não estava mais ouvindo. E nesse inteirinho aqui, a nação de Israel, ela estava em pecado. Então Deus queria falar com o povo, mas as pessoas não sabiam ouvir. Estavam com seus corações endurecidos e a tarefa de Amós para falar com ele não devia ser uma tarefa fácil. Mas era uma mensagem divina, uma mensagem do alto. Muitas vezes nós não conseguimos compreender o que o Senhor quer de nós, porque nós estamos com o nosso coração cheio de mágoa, cheio de tristeza, cheio de raiva, de inveja, de ciúme, de porfia, de facção, de adultério, de prostituição, de fofoca, de mentira. Isso tudo, irmão, é cera nos nossos ouvidos que impede que nós venhamos ouvir a voz do Senhor. Isso tudo endurece o nosso coração. E como nós faremos para que esse coração deixe de ser duro, irmão? Tirando da nossa vida fofoca, tirando da nossa vida mentira, tirando da nossa vida o adultério, tirando da nossa vida a maledicência, a facção, tudo isso que foi dito anteriormente. Quando a gente começa a tirar, a gente passa a reconhecer a voz de Deus e ver Deus em todos os lugares, porque nós estamos aprendendo pela palavra a compreender o som da voz do Senhor. Aqui no livro de Amós, o povo para quem Amós ia profetizar estava praticando uma religiosidade falsa, né? Eles iam lá, adoravam a Deus da sua boca para fora, mas o seu coração estava longe de Deus. Participavam das atividades certas, mas não tinham fé, não tinham amor e devoção a Deus. Por falta da fé, tornaram-se orgulhosos, presunçosos e começaram a tratar os outros de uma forma desumana, de uma forma arrogante. E diga-se de passagem, a nação de Israel tem mesmo essa presunção de serem os escolhidos. E às vezes a gente encontra isso também no meio da nossa congregação, de pessoas que acreditam que elas são mais santas do que os outros. E aí Deus levanta os Amós, né, e os Natan da vida para mostrar o erro e falar para você assim, desce, filha, desce que você está em estrutura de barro e não estrutura justa e fiel e verdadeira, que é o sangue de Jesus, né? Por falta da fé, eles tornaram-se orgulhosos e trataram as pessoas com desumanidade. A falta de sinceridade, quando eles oravam, estavam nas suas atitudes. Quantas vezes nós vamos orar a Deus e a gente fala, ó, excelentíssimo, exaltado, soberano, eterno, santo, santo, Senhor dos exércitos, que está sentado diante dos querubins, que levou, montou na asa, e a gente não fala, Senhor, doeu o que o irmão fez comigo, Senhor, eu falei mal do Beltrano, Senhor. Entende, irmão? Deus quer que a nossa oração seja sincera. Claro que ele quer ser tratado como excelentíssimo, mas você só trata o Senhor como magnânimo e excelso quando você fala a verdade com ele na sua oração.
Palavras excelentíssimas não quer dizer atitude de excelência. Precisamos ter atitude de excelência e colocar essa atitude de excelência nas nossas orações ao nos mostrarmos sinceros diante do nosso Deus, a colocarmos o nosso coração, a nossa dor, a nossa tristeza, as nossas petições, as nossas falhas, as nossas fraquezas diante do Senhor, para que Ele possa vir nos ensinar, corrigir, não é verdade? E instruir no caminho que nós devemos andar. A falta de sinceridade nos faz ter ouvidos mocos, nos impede de ouvir a voz de Deus. Se o nosso amor para com Deus é sincero, nós devemos tratá-lo com sinceridade, mostrando quem realmente nós somos, com transparência. Falar com o Senhor não somente com palavras rebuscadas, mas tratá-lo de maneira carinhosa, amorosa e respeituosa, não é mesmo, meu irmão? Devemos andar como Deus nos chamou. O Senhor está diante de nós, Ele é o nosso Deus e o nosso ajudador, mas Ele é nosso amigo e Ele tem misericórdia de nós. Se por algum motivo nos deixamos levar pelo orgulho, pela falsidade e trancamos o nosso coração, vamos largar isso de lado. Se nós não largarmos, irmão, e não pedirmos a ajuda do Espírito Santo para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, Deus vai falar conosco e nós não vamos ouvi-lo. E mesmo que nós venhamos ouvi-lo, nós não vamos saber que é a voz do nosso Deus. Se errarmos como aquele povo que andava errado, Ele nos chamará ao arrependimento e oferecerá o seu perdão. Irmão, ouvir a voz de Deus, ainda que seja na correção, é melhor do que não ouvir nada. Eu prefiro falar como Davi: bate que a tua vara e o teu cajado me consola, do que caminhando cego a passos largos para o inferno. Que nós devemos procurar ficar em silêncio para ouvir a voz do Senhor, para podermos entender, através da pessoa do Espírito Santo de Deus, se Deus vai bradar, sussurrar o nosso nome ao nos chamar. Como Amós, nós devemos agir de acordo com a voz de Deus, de acordo com a instrução do Senhor. Então, você está compreendendo a voz de Deus? Você consegue ouvir a voz de Deus? Deus fala de maneiras mais inesperadas. É preciso aprender a ouvir a voz do Senhor. Que neste momento, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Ele te console e faça que eu e você nos arrependamos. Que Ele coloque em nós a certeza do nosso pecado e que nos mostre a justiça e que nos oriente o caminho para que nós possamos entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós sabemos qual é a boa, perfeita vontade de Deus, nós estamos nos deleitando no Senhor. E a Bíblia fala: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Porque quando nós ouvimos a voz do Senhor, irmãos, não há como não nos sentimos gratos, não há como nós não nos sentimos alegres, não há como nós não nos sentimos felizes, irmão. É o nosso Deus, é o Criador, é o Excelso falando conosco. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e te dê a paz. Fique com Deus. Que Deus te abençoe.